Bem-vindo de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um dos acontecimentos mais marcantes do século XX, um dos acontecimentos que marcou não apenas o século XX, como ainda hoje marca a nossa política, a história, o mundo que somos. Estou a falar da Revolução Russa. A Revolução Russa ocorreu por Revolução de Outubro. Na verdade, a Revolução em si, o momento revolucionário, foi no início de novembro, 24 de outubro no calendário russo, 7 de novembro no nosso calendário, mas é assim que ela ficou conhecida, a Revolução de Outubro, a Revolução Proletária de Outubro. Foi a revolução que levou os bolchevistas ao poder. É uma revolução rodeada de uma enorme mitologia que, sobretudo, criou um paradigma, a ideia de que é possível construir uma utopia na Terra e que essa utopia poderia libertar a humanidade e que um modelo de organização de partido, assim como um modelo de organização no Estado que repetisse aquilo que Lenin e o leninismo ensinava, poderia fazer com que essa revolução se espalhasse por todo o mundo. E houve, de facto, um momento em que o modelo soviético, o modelo de comunismo soviético, chegou a ter uma influência, poderíamos dizer, de metade da humanidade, ou quase metade da humanidade. Enfim, com divisões, mas da China a Cuba, passando por alguns países africanos, nomeadamente algumas antigas colónias portuguesas, toda a Europa de Leste e por aí adiante, era, de facto, um modelo. Para alguns foi também uma trágica ilusão, porque se traduziu numa imensa tragédia em vidas humanas, pelo tipo de regime que foi imposto, mas também em atraso para o desenvolvimento desses países. Mas hoje penso que vale sobretudo a pena falar do que é que se passou nesse mês de outubro de 1917, alguns meses depois de a Revolução ter começado na Rússia com a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar, que levou à abdicação do czar, à criação de um governo provisório, e é o derrubo desse governo provisório, o cerco e o derrubo desse governo provisório que estava reunido no Palácio de Inverno, o antigo Palácio dos Czares, hoje onde podemos ver um dos melhores museus do mundo. Foi esse assalto ao Palácio de Inverno que é o momento-chave da Revolução de Outubro. Jaime Gama, talvez começando por este assalto ao Palácio de Inverno. A Revolução de Outubro foi aquilo que a mitologia apresenta como uma revolução popular ou foi um golpe de Estado bem orquestrado a partir de um grupo bem organizado, um partido bem organizado que controlava uma parte importante das forças militares e dos soldados e conseguiu, num momento de fragilidade enorme do regime, tomar o poder e depois, a partir do poder, construir um Estado à sua imagem? Olha, aquilo que hoje se pode já concluir é que é uma mistura de várias coisas, porque é uma mistura de uma situação extremamente difícil para o povo russo, porque o povo russo está a viver a Primeira Guerra Mundial, com as implicações daí decorrentes em matéria de desorganização da economia, de carência de bens alimentares, fome, crise financeira. Portanto, há um descontentamento grande com a guerra e derivado da situação criada pela guerra. Há a eclosão de inúmeros focos de turbulência e de agitação em zonas rurais e nas cidades, onde havia uma industrialização emergente e onde a vida política era muito intensa. E há, sobretudo, a concentração de acontecimentos na capital de então da Rússia, Petrogrado, São Petersburgo, que permite a um grupo organizado, cujos dirigentes no exílio, sabendo que era um grupo minoritário, até não acreditavam que em suas vidas pudessem vir a triunfar politicamente, mas esse grupo organizado, disciplinado, sabendo introduzir-se na agitação social
e valer-se da fraqueza dos seus adversários, esse grupo consegue organizar um golpe de Estado bem organizado. À época, porque é um golpe de Estado em que conjuntamente são coordenados quadros políticos nas empresas, no campo, nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha, e é criada uma milícia popular armada na base de desertores e de descontentes e na transferência de armamento para esses grupos, que tem uma disciplina, tem um enquadramento e tem um objetivo. Determinação da situação revolucionária, que é uma argúcia que está endossada pela história da cultura política radical a Lenin, é sempre o grande mito de qualquer revolucionário, é saber como encontrar no caos de uma situação confusa o momento para emergir com a sua hoste organizada e para tomar o poder. E é isso que é feito, a tomada das posições centrais da cidade, das infraestruturas mais relevantes, a tomada dos edifícios simbólicos do Estado e o derrubo do governo provisório, porque o czar, esse já estava sidelined. Agora, isso é possível porque há uma fração dos militares que nitidamente é reenquadrada por esse outro grupo. E porquê é que esse movimento, do ponto de vista popular, não encontra uma grande resistência? Porque sabe criar dois objetivos muito interessantes à época. Um é dizer a camponeses esfaimados vão passar a ter terra, vão ser os donos da terra, coisa que depois não verifica, como sabemos. E o outro é dizer vai haver paz, a guerra vai acabar e, portanto, tudo isto vai passar a ser feliz, deixamos de continuar a molar soldados a morrer na guerra com os impérios centrais, deixa de haver estropiados, deixa de haver feridos de guerra, deixa de haver mortos. Portanto, esses dois objetivos políticos são objetivos que, digamos, diminuem bastante o campo defensivo, que já não é um campo czarista. O governo provisório não é um governo czarista. É um governo que nunca quis proclamar uma república. Até há um príncipe, que era o irmão do czar, que faz essa transição do czarismo para o novo sistema. Mas esse governo era, se quisermos, um governo de centro-esquerda. E até nas forças que vão desembocar na situação revolucionária, o que há é a união do Partido Bolchevique no aparelho político e dentro dos sindicatos com a fração de esquerda dos socialistas revolucionários. Mas os mencheviques, que eram maioritários no resto do velho Partido Social Democrata Russo, os socialistas revolucionários, o Partido dos Cadetes e outros, até tinham maioria política resultante de eleições. Sim, aliás. Larga, não é? Sim, o golpe de Estado de 17 e a Revolução de 17 derrubam uma democracia frágil e embrionária que tinha acabado de abolir o czarismo. Há também para esse facto uma conjuntura perplexa, é que entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, o czar tenta reconquistar o poder e tenta chegar novamente a São Petersburgo e não o consegue. E há um general do campo czarista, que é o Kornilov, que tenta também dar um golpe de Estado. Se o golpe de Estado é um golpe de Estado anti-bolchevique, os bolcheviques ainda não tinham consolidado o poder, não tinham feito a Revolução de 17, ou se é um golpe de Estado que ia também derrubar o governo provisório, é mais nítido que fosse para derrubar também o governo provisório, porque o czar nunca gostou do governo provisório, como já não tinha gostado sequer da obrigatoriedade de ter um parlamento anos atrás. Mas Kerensky, nessa altura, tem uma hesitação. Ele considera que Kornilov é para ele uma ameaça e, portanto, ele também liberta em São Petersburgo todo esse potencial das milícias para combater Kornilov. E é essa desordem que vence Kornilov, criando uma nova estrutura de poder na rua,
que acaba depois por recair contra Kerensky e derrubar o governo provisório. Porque a questão com o Kerensky é basicamente... Kerensky era um político popularíssimo. Era um orador extraordinário. Ao contrário de Lenin, não é? Sim, mas Kerensky era partidário da continuação do Império Russo na guerra. E, portanto, essa orientação é o que retira a Kerensky um capital que os bolcheviques utilizam com grande audácia. Sam, há nesta revolução e na motivação para esta revolução uma doutrina. Portanto, é uma das primeiras revoluções que não acontece apenas por revolta, mas há uma espécie de matriz. Sim, que foi uma agenda, algo que tinha sido desenhado, histórica, sim, que tinha desenhado quase, pelo Marx, pelo marxismo, enfim, com várias etapas. E uma das intuições do Lenin é que essas etapas podem ser queimadas, podem ser ultrapassadas. Ele tem, inclusive, grandes discussões dentro entre os bolcheviques, até contra Stalin, que na altura era um dos poucos bolcheviques do interior. Portanto, os outros vieram, estavam todos na Europa, exilados, a ler nas bibliotecas. A famosa história de Lenin foi enviado um comboio da Finlândia, um comboio alemão para desestabilizar a Rússia. Portanto, mas há também um outro elemento que é de facto muito importante, é que os pós-bolcheviques, ao princípio, não tinham noção de que a chave do problema podia ser a oposição à guerra. Pois. Não, a coisa aqui é interessante porque Embora isso hoje tenha que se rever muito, porque um dos argumentos muito interessantes é que, enfim, aquelas fases que o Marx tinha previsto, portanto, de certo modo, na Rússia seria a passagem de uma sociedade, enfim, ainda quase, embora já havia uma industrialização bastante significativa na Rússia e, sobretudo, era uma industrialização muito concentrada, exatamente, em Petrogrado, na área de Petrogrado, na área de Moscou, e depois havia as minas nos Urais, ou seja, já havia uns 2,5 milhões de proletários, de operários, não é? Sim, mas num país de 100 milhões. Não é? Pois, mas as revoluções fazem-se nas capitais, não é? E também nesta zona da Ucrânia que os russos desejam recuperar atualmente, que era muito industrializada. Exatamente, a Revolução Francesa. É uma zona de Minas, precisamente. A Revolução Francesa também, essencialmente, é Paris, não é? Os grandes acontecimentos são Paris. Mas, aliás, a Revolução é feita por... Diz, relativamente poucas. 20 mil pessoas. Sim, em Paris. 20 mil pessoas, os estudos em Paris, a população andava por 600, 700 mil habitantes e os revolucionários são 15 a 20 mil que estão sempre ali, sempre a funcionar. Portanto, são grupos relativamente pequenos. Na Rússia, há coisas interessantes que hoje em dia a gente sabe e que na altura... Por exemplo, as ideias marxistas na Rússia, os escritos de Marx eram muito conhecidos na Rússia. Aliás, curiosamente... Primeiro o Capital foi autorizado pela censura czarista e vendeu rapidamente 3.000 exemplares, o que era uma coisa notável para a época. Muito mais que os que vendeu na edição alemã. Foi uma edição de Hamburgo que levou quase 5 anos a vender 1.000 exemplares. Na Rússia, em cerca de um ano, estavam vendidos e depois os Plekhanov, etc. E depois há uma passagem daquela tradição, enfim, anarquista e populista. Muitos desses intelectuais e militantes passaram, de facto, para o marxismo. Agora, havia exatamente a ideia... estava presente na universidade. Claro, exatamente, estava presente, o ensino e tal. Agora, a questão aqui principal é que, de facto... Segundo, enfim, a teoria marxista mais clássica e mais estabelecida, a ortodoxia, o processo revolucionário, haveria uma primeira fase, digamos, de instalação do capitalismo, da sociedade burguesa, disso tudo, e depois só quando essa sociedade burguesa tivesse amadurecido, não é, é que se teriam criado as condições para a revolução. O que o Lenin vê, e é isso a grande qualidade, chamemos-lhe assim, e ele aliás defende isso, não é, nas famosas teses de Abril. O que o Lenin vê é que pode exatamente saltar enfim, todas essas fases, não é, todas essas hipóteses, e portanto, o Lenin no fundo também é interessante ver esta coisa, quase todos estes bolcheviques eram grandes admiradores, eles tinham lido com muita atenção o processo revolucionário francês, da Revolução Francesa, e eles identificavam-se muito com os jacobinos, mesmo que ideologicamente os jacobinos, enfim, não fossem propriamente socialistas, mas eles identificavam-se, por exemplo, nos métodos
o Lenin mostra grande admiração pelo Robespierre, pelo terror, que é uma coisa que eles também depois vão praticar. Quer dizer, portanto, esta gente era muito inspirada, conhecia... O próprio Lenin tinha estudado a Revolução Republicana em Portugal. Pois, no exatamente, sentido de, exatamente, ele faz também umas em referências. em muitos aspectos é uma revolução feita também por muito pouca gente. Pouca gente, ele tinha essa preocupação. Portanto, ele, no fundo, há digamos, há esse ultrapassar no terreno, não é? Até porque o Lenin depois aquilo falha um bocado e ele no verão esconde-se, não é? Está ali praticamente. Mas, por exemplo, lá está o que estávamos há bocadinho a falar. No fundo, o Kerensky tem medo de se aliar ao Kornilov porque acha que o Kornilov está a cabo dele e, portanto, isso também é decisivo. Ou seja, o Lenin tem um plano, tem força, e o Trotsky também funciona é também muito importante para isso, não é? E, de facto, aquela aliança entre os tais sovietes de operários, soldados, marinheiros, tudo isso funciona porque não há também propriamente, na época não há uma resistência, curiosamente a resistência vai começar logo a seguir, quer dizer, começam os exércitos brancos quase logo a formar-se, logo a seguir logo a seguir a outubro, praticamente em janeiro já começam a reunir-se os primeiros, mas naquela altura não há propriamente uma resistência organizada. Aliás, é patético que o Palácio de Inverno é defendido por um batalhão de mulheres, não é? Sim. Que são algumas massacradas. Sim, não era só, mas era praticamente o batalhão das mulheres, também é uma coisa extraordinária. Algumas foram massacradas, outras umas fortes mortes, outras violadas e outras, enfim, fugiram para casa. Mas tudo aquilo, aliás, depois também há aqui uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, é que esta revolução foi, de certo modo, popularizada por alguns clichês, quer dizer, há muito, por exemplo, aquela reconstituição que o Stalin mandou fazer no outubro, não é, do Eisenstein. Aquilo é, portanto, a ideia que a gente tem é essas imagens que vimos, e hoje sabemos que não foi bem exatamente assim que se passou. O John Reed também é outro também, portanto, há umas descrições mais ou menos... E até os próprios filmes Reds. Épica, exatamente, portanto, é uma épica que depois analisadas... Agora, o que há ali, de facto, na Revolução, o Lenin é, de facto, um tipo que tem... Não sei, aliás, a teoria de Lenin é a teoria da Revolução, não é? O Lenin é sobretudo, um teorizador do golpe de Estado, da Revolução, dessas coisas todas. Os problemas que Lenin, mesmo teoricamente, de certo modo, vai tratando, são problemas práticos de como se toma ao poder. Aliás, o Curzio Malaparte, na altura, escreveu a técnica do golpe de Estado. Quer dizer, no fundo, aquilo são manuais, como é que se toma ao poder. E o Lenin estava mais preocupado. Aliás, isso ficou, porque a gente que vê no comunismo russo, nos chineses é um bocadinho diferente, mas que vê no comunismo russo, depois com Stalin, é exatamente a grande preocupação, como é que uma vez tomado o poder, não se sai mais de lá. Quer dizer, portanto, como não há limites, não é? Como há uma... Aliás, a Constituição de 1918 é uma Constituição que, ao contrário da Constituição stalinista, do Stalin de 1936, que é uma Constituição, nesse aspecto, muito hipócrita e que está cheia de direitos, liberdades e garantias individuais, não é? Sim. A de 1918 não está. A de 1918 é logo um preâmbulo e os primeiros artigos são sendo dizer agora os trabalhadores e tal tomam conta do poder, as outras classes são para ser eliminadas, a terra vai ser nacionalizada, quer dizer, tudo isso. É evidente que aqui havia, como o Jaime Gama estava ali a dizer, há aqui uma coisa muito importante, de facto. A ideia de continuar a guerra, não é? Ao lado dos... Eles tinham que continuar a guerra porque havia uma pipa de massa aos franceses que lhes tinham financiado os caminhos de ferro e aos ingleses e tudo isso, portanto estavam ali um bocadinho pendurados por isso. Mas de facto era uma ideia um bocado, quer dizer, suicida, porque era exatamente a Revolução em Fevereiro tinha começado um bocado por isso, quer dizer, eram os soldados que estavam fartos, era a fome, era tudo isso. Ou seja, de certo modo, como em todos os sucessos políticos ou revolucionários, aqui há os erros de quem está e há as qualidades, digamos, técnicas, não é? E de agressividade, não é? De quem ganha, não é? E o Lenin nisso não há dúvida que tem essa decisão e, enfim, tem aquele núcleo, é de facto gente, não são muitos, mas são fanáticos, são determinados e, portanto, tomam, mas no fundo depois os que lhes vão fazer frente, digamos, pelos mesmos métodos, ou seja, Mussolini ou Hitler, também são pessoas assim, são revolucionários, quer dizer, que têm muita preocupação
uma preocupação muito mais maquiavélica, assim, dizer como é que se conquista o poder, não é? O problema é muito mais o problema deles do que aquilo que é que vamos fazer depois de ter o poder, portanto, a tal coisa utópica, não é? Vamos fazer uma sociedade como? Enfim, no fascismo, nacionalsocialismo, não é, mas é os mitos, são os grandes mitos nacionais, mas não é isso com que eles estão preocupados. Estão ali preocupados é com o Mussolini, a marcha sobre Roma, enfim, no fundo é uma aplicação também de um golpe de Estado, quer dizer, é um modelo de golpe de Estado. A grande contribuição do Lenin para o marxismo-leninismo, se pode chamar, é, no fundo, uma leitura e uma interpretação que ele retira não de Marx, mas do que é, na altura, o conceito organizativo do Partido Social Democrata Alemão. E radicaliza esse conceito organizativo com a noção de revolucionário profissional e com a noção de partido revolucionário, não apostado numa via de chegada ao poder por eleições, mas apostado na via de chegada ao poder pela realização de um golpe. Sim, a confrontação. E as suas teses de Abril, as tarefas fundamentais do partido, espelham um conceito que ele já tinha desenvolvido mais atrás no livro Que Fazer, que é o livro onde ele, na verdade, teoria como se organiza um partido revolucionário. E um partido revolucionário pode ser de esquerda ou de direita. Claro. É um partido que quer chegar ao poder, não pelos cânones tradicionais. Aliás, eu acho que a leitura do Que Fazer devia ser uma leitura obrigatória, não só para os revolucionários de esquerda, mas para os candidatos a revolucionários de direita, porque é uma belíssima teorização. Eu li isso quando era miúdo, como penso que você também se coordena a gente lia que eu quando tinha 18 anos ou 19 anos. E para quem se quer defender disso, uma das coisas, digamos, há uma espécie da Revolução de Fevereiro, e para o grado isso é muito evidente, saem várias legitimidades que não estavam ainda resolvidas, porque há o czar abdica, mas não fica satisfeito. O governo provisório não tem, digamos, não responde perante nenhum organismo e basicamente é para gerir o dia-a-dia. E há a criação dos sovietes, há um contrapoder nos sovietes. Soviete Petrogrado. Pronto. E é esses. E os bolcheviques, num primeiro momento, não têm o controle do Soviete Petrogrado, aliás, mas num segundo momento ganham esse controle. Inclusive, no momento da Revolução de Outubro, eles têm essa maioria. Eles conseguem. Mas tinha o presidente, que era o Trotsky. E rapidamente passam a ser... Eles ganham essa maioria porque os mencheviques e os revolucionários saem e depois passam a ser tratados como contra-revolucionários. Portanto, há uma retórica a dizer, vocês já não... Sim. Caixote lixo da história. Caixote lixo, e a partir daí eles controlam o Sim, e eles ao controlar o Soviete Petrogrado, que tem essa base, no início eram sindicatos, digamos, normais, só que passaram a ser comitês revolucionários implantados na orgânica sindical, e rapidamente o que passa a ser fundamental na sede do Soviete é a localização da sede do Partido Bolchevique e também a criação do Comitê Militar Revolucionário. E Trotsky assume a presidência dual do Soviete Petrogrado e do Comitê Militar Revolucionário. E é a partir daí que os dados estão lançados. E o grande organizador da sublevação é Sverdlov. O Comitê Militar Revolucionário depois é, no fundo, o que gradualmente... Temos a Comissão Executiva, a chefia do Partido Bolchevique, 3 dias antes ainda hesita sobre se é o momento da sublevação. Zinoviev, Kamenev eram gradualistas, se quiser, porque paira sempre no espectro de quem determina o momento revolucionário, como a atividade divinatória da política prática, o receio de tudo aquilo falhar, a repressão regressar, o partido vir a ser destruído. Portanto, esses mitos têm um poder muito grande na análise crítica dessas conjunturas. Mas, na verdade, é dessa audácia e da qualidade da organização, que é uma qualidade de Sverdlov, que vai vir a resultar a eficácia do golpe e a salamização progressiva de tudo o que eram os adversários, os desistentes ou os que se puseram em fuga.
E depois há um momento que também podemos considerar crítico, que é um momento, apesar da Revolução ser em outubro, ou outubro, novembro, passado pouco mais de um mês, há eleições para a Assembleia Constituinte, que era o grande desígnio da Revolução de Fevereiro, era ter uma Assembleia Constituinte. Os bolcheviques perdem essas eleições. Têm mas perdem 175 em 715. Portanto, é pouquíssimo. Perdem largamente. E os socialistas revolucionários têm uma grande vitória. A maioria. Só que os socialistas revolucionários, a partir de uma certa altura, começam a ser minados por uma aliança com os bolcheviques. E há uma ala esquerda que favorece a aliança com os bolcheviques. E os socialistas revolucionários de centro, de direita, os mencheviques e os cadetes não conseguem encontrar uma plataforma comum para fazer do Parlamento e da Assembleia Constituinte, que só dura um dia. E porquê é que só dura um dia? Porque a iniciativa da Lei da Paz e da Lei da Terra, que é enviada do Soviete para a Assembleia Constituinte, é chumbada. E então aí esse é o argumento para encerrar de imediato a Assembleia Constituinte e para retomar uma aparência de pluralidade no Soviete, mas é um Soviete já constituído, digamos, pelas fracções radicais e militantes do campo revolucionário, com a exclusão de todos os outros. E é muito curioso porque há muitos momentos aí que nos recordam a Revolução Portuguesa, mas com um destino diferente. Porque também há uma Assembleia Constituinte em que o Partido Leninista Português não tem um mau resultado. Também há uma procura de diminuir o poder dessa Assembleia Constituinte, só que as condições eram completamente... Sim, há casos há momentos análogos. Eu não diria que o processo seja inteiramente igual na sua gênese e no seu desenlace. Nem o desespero da altura. Havia uma guerra colonial, mas não era a Primeira Guerra Mundial, não era um país de camponeses, enfim, era uma coisa completamente distinta. Não é? Mas é um caso em que o leninismo perde. Exatamente. Em que não sei quem são os vencedores se nos reportarmos à comparação com a Rússia de então. Porque também acho que essa comparação pode ser feita. Há uma aliança com o Kornilov. Os Kornilovs que aí andavam. Há uma certa aliança com os Kornilovs. Kornilovs que estavam também mais bem preparados. Exato, que para se movimentar. Kornilov era um cosaco, não é? Era um general modesto cosaco. Mas não há dúvida que a teoria leninista perde. Mas a teoria leninista, na sua aplicação prática em Portugal, não tem só o adversário, digamos, à sua direita, que é vencedor. Tem também o adversário interno da caotização, do caos, da incapacidade de organizar o tal partido revolucionário, de ter uma disciplina, uma hierarquia, de atuar no momento certo, usando a relação de forças do modo correto. Portanto, o campo leninista é um campo que acaba por ficar isolado no seu próprio terreno. Vamos agora, aliás, temos agora também uma prova de fogo agora nestes dias. Na Catalunha também temos aspectos curiosos. Novamente não uma é? tentativa de organização de uma revolução, Exatamente. a partir de uma revolução, neste caso uma revolução independentista, a partir do poder. poder. Curiosamente... Não são muito pacíficos. Não têm partido revolucionário. Tem um partido revolucionário, mas não tem um partido. Não tem a Lenin. Tem lá a CUP não é bem leninista, Não tem a Lenin, mais anarquista. não tem a Lenin. Mas, no A fundo, própria direita, que podia ser czarista, está também no campo revolucionário. é diferente. Exatamente. O único ponto comum aqui é a organização a partir do poder. Portanto, que é... Mas poder conquistado pelo voto. Claro, neste caso, sim, não pelas armas. Não é? Portanto, sem... Aliás, o sector das armas também se fragmentou no caso da Catalunha, mas no sinal contrário. Pois é. E como se fragmentou... E o campo Kornilov aí está mais bem equipado. Ainda não os vimos, não é? Não é necessário. Talvez por isso. Esperemos que não seja necessário. Esperemos que não seja Nós sonhamos aqui que não os vemos. A falar do tema, provavelmente numa das próximas semanas. Sim. Hoje é um dia, no dia em que estamos a gravar isto, é um dia decisivo, ou pode ser um dia decisivo. Hoje é amanhã, não é? Hoje é amanhã. Amanhã é sábado. Voltando à Revolução Russa. A Revolução Russa é feita, de facto, por poucas pessoas. No momento é uma revolução que controla Petrogrado e só
passado algum tempo, ele consegue controlar, inclusive, Moscou. Moscou. A imensidão do A território... revolução exporta-se de caminho de ferro. Caminho de ferro. Exatamente. Exatamente. Mas Essa é a como é que- tarefa do Os Trotsky. tais caminhos de ferro que eles não pagaram, não é? Aliás, isso vê-se muito bem no... E de Tukhachevsky. E vê-se muito bem no Dr. Givago, o comboio do Trotsky. E no Retz, outra E no vez. Retz E também, no Retz, novamente. outra vez. É muito O interessante. comboio essa- do Trotsky, não é? Agora, como é que... No nosso caso português era por telégrafo. É, o João Chagas diz, nós formamos a República em Lisboa e proclamámos-la Foi por por telégrafo ao resto do país. É. Mas, digamos, a reação, a oposição, os brancos, nunca tiveram hipóteses? Eu acho que tiveram, quer dizer, vamos lá ver, hipóteses até tiveram várias, mas os brancos fizeram erros políticos terríveis. Por exemplo, talvez o maior erro dos brancos politicamente foi a questão da terra, exatamente. A questão da terra. Não perceberem até que ponto Não a questão perceberam até que ponto os camponeses, apesar de tudo, estavam motivados, não é, pela questão da terra. E, portanto, onde chegaram, uma das coisas que foi que reprimiram e voltaram muito às antigas regras, não é? Portanto, isso penso que foi um erro. Depois estavam também muito fragmentados, quer dizer, e vários exércitos. o Denikin, o Kolchak, aqueles todos, portanto, todas essas figuras. Aliás, é muito curioso, porque aqui o almirante é o Kolchak, não é? O almirante, acho Sim, que é. penso que sim. O Kolchak, por exemplo, agora na Rússia fez, não há muito tempo, um filme muito interessante sobre ele, que é uma espécie de reabilitação dele como uma figura patriótica, não sei o quê, quer dizer, portanto, hoje... Agora, esses... E depois e aí é que é tal vantagem, quer dizer, os soviéticos estavam, de certo modo, os soviéticos estavam cercados, não é? Mas os outros estavam numas periferias tão distantes e tão longínquas que praticamente nunca se coordenaram. Por exemplo, no Extremo Oriente havia aquele famoso Ungern, o Barão Ungern, que era uma espécie de Barão Louco, que aliás o Corto Maltese tem uma história... Uma das histórias do Corto Maltese na Sibéria, exatamente, ele encontra o Ungern. Depois havia ali na Crimeia também, e depois os brancos tiveram ali problemas, tinham problemas de divisão, aquela coligação externa de que, enfim, os comunistas falam muito, foi sempre uma coisa também muito fragmentada, não é? Todo aquele apoio, os ingleses apoiaram, os americanos apoiaram, os japoneses apoiaram, os franceses apoiaram, mas tudo aquilo foi sempre uns apoios. Pouca convicção. Mas só que depois, outro fator importante é que, em primeiro lugar, a Revolução Bolchevique agrada aos beligerantes. A uns porque permite derrotar os impérios centrais e aos próprios impérios centrais porque, na verdade, vai ser feita uma negociação de paz que põe uma redução territorial significativa no Império Russo. Sobretudo permite fechar O aquela Império frente Russo, sim, e trazer mas com cedências, Mas territoriais, porque o Império Russo sai da Revolução, quando a Revolução negocia a paz, com uma fatia imensa que perde. Mais de 1 milhão de quilómetros quadrados. Fatia imensa. E isso também apazigua. Mas aí também há uma coisa importante, um aspecto importante. Mais uma vez voltamos a Lenin, que é a sua habilidade tática. Exatamente. Ele não lhe fazia grande impressão fazer cedências. Não, é os dois passos, é um passo em frente, dois atrás. Isso é o que um verdadeiro comunista considera o problema da questão central. A questão central é isso mesmo. É determinar o que é essencial. Claro. E o resto é secundário. E o que é essencial ideologicamente é sempre negociável, taticamente, desde que o poder seja preservado. Exatamente. Aliás, vê-se como é que o Comitê Militar Revolucionário que ganha a Revolução depois se converte num governo de facto, que é o Conselho de Comissários do Povo. Uhum. Como é que os agitadores profissionais se convertem nos guardas vermelhos? Uhum. Os Red Guards, embrião de um exército disciplinado, que exporta depois, ou consolida, a ligação com outras situações revolucionárias em outras cidades e garante um poder territorial, com Trotsky e com Tukhachevsky. E depois, fundamental, logo
no início, em dezembro, a criação da Tcheca com Dzerzhinsky. Exatamente. E a criação de um departamento policial recortando quadros altamente violentos na sociedade ao serviço da consolidação do Conselho de Comissários do Povo e desse governo de facto. E depois, com o atentado falhado a Lenin em 1918, o lançamento do terror como método político de consolidação do poder e de solidificação da Revolução Russa no seu espaço territorial próprio, mais reduzido, porque há ascendência dos impérios centrais e às nacionalidades na fronteira. Da guerra, tudo se altera, não é? Portanto, e há, inclusive, a ofensiva sobre a Polónia, que fracassa. Corre mal, não é? Corre mal, não é? Corre mal. Sim. Mas há o Bela Kun na Hungria. Mas isso já é, a ofensiva da Polónia é uma ofensiva militar, não é? Portanto, sim. Que é derrotada às portas de Varsóvia. O Bela Kun é uma revolução induzida. A ideia de que ao Bela Kun há a tentativa de revolução na Alemanha também. Tudo isso é controlado. E a Rússia depois será a União Soviética, a Rússia revolucionária, compactua um pouco com essas derrotas e aceita uma partilha territorial que desanexa do Império Russo, Finlândia, os Bálticos, pelo menos momentaneamente. Os Bálticos nunca tinham sido, enfim, com exceção da parte da Ucrânia, parte da Polónia. Portanto, a Estónia e a Letónia não tinham sido países independentes nunca. Mas tudo isso, naquele momento, vive uma certa liberdade relativa e condicionada com a retração que a Revolução Russa opera no Império Czarista para se consolidar internamente e para ter tempo de ganhar entre 17 e 22 a Guerra Civil interna. Isso e para ganhar a Guerra Civil, os guardas vermelhos e sobretudo a Tcheca, porque a Tcheca é um instrumento fundamental do partido para fora e também no partido para dentro. Se nós virmos dos 15 membros do Conselho de Comissários do Povo, que são o governo de facto revolucionário russo 17, 9 vêm a ser mortos pelo próprio sistema, vêm a ser fuzilados, vêm a ser assassinados. Aí digamos que há particularidades brutais. Os grandes heróis da Revolução de 17 em Petrogrado, todos eles têm um fim horrível nas purgas, nas guerras internas. Mas muitas vezes isso é atribuído. E os que não têm é porque morreram cedo. Tiveram a sorte de morrer cedo. Até porque o Stalin, como não tinha, digamos, esses pergaminhos do início. Mas há uma coisa curiosa que antes, até à Revolução, o Partido Bolchevique era um partido que permitia fações e tendências. E depois atribui-se ao Stalin o acabar com esse processo. Mas não, foi o Lenin que acabou com os campos de concentração já começam com o Lenin que acabou com isso. Sverdlov, que é um dos únicos que escapa, tem a sorte de morrer cedo. E dos outros, Dzerzhinsky escapa porque é o fundador da Tcheca. Mesmo assim não era uma garantia, mas conseguiu preservá-la. E morreu também cedo, Dzerzhinsky mais à frente. Morre mais à frente, mas antes do Stalin começar a sua carreira mais... Agora, Zinoviev, Kamenev, Lunacharsky, o Bukharin, o Tutachevsky, todos esses no percurso são trucidados. A partir de 34. Há um aspecto só que eu gostava de focar, que é, há num momento inicial uma criatividade na área das artes muito grande. O que, aliás, acontece em outras revoluções, não é só nesta, enfim. São fascistas. Os artistas estão na rua. Os artistas estão na rua, mas que é breve. Sim, vai até 32 ainda. Não vai até tão tarde. 32 é quando eles fazem uma espécie de cômputo final com aquela famosa exposição que reúne, que aliás agora fez-se até agora em Londres. Muitos dos artistas, Revolution. Muitos dos artistas, nomeadamente os pintores. Aqueles tipos, o Malevich, por exemplo, Casimir Malevich, o Punin, esses tipos. O Mayakovsky dura mais algum tempo. Não é? Quer dizer, há alguns que se mantêm, não é? Portanto, alguns com relações conflituais e difíceis, como o comissário Lunacharsky, não é? O Lunacharsky procura ainda e tem uma certa influência e consegue proteger algumas pessoas. Vê-se que ele ainda tem ali uma certa
e ainda, por exemplo, ainda há uns casos, eu não sei quem é, que é um tipo que até pede e consegue que o deixem exilar-se, vir para Paris e não sei o quê. Mas, por exemplo, já em 1920 já o Zamiatin está a escrever o Nós, não é? Já está a escrever a primeira distopia. O Zamiatin era um entusiasta da Revolução, era um tipo que E há toda a relação, digamos, ambígua e conflitual do Gorky com a própria Revolução. Exatamente. Agora que é um tolerado, mas ao mesmo tempo um bocadinho desprezado, o Stalin vê-se que eu acho assim mesmo, fraco, não é? enfim, mesmo a sua relação final com Lenin tem ali momentos de desilusão com o que está a passar, com o caos do que está a passar. Porque vê-se que há ali um revolucionarismo profissional que exatamente faz também gala em não ter sentimentos em relação aos artistas. Quer dizer, isso não aconteceu mesmo, não podemos aqui, enfim, noutra revolução, falando há bocado de Itália. Itália também havia... Sim, mas o Mussolini era um tipo bastante mais aberto. E além disso, a Itália mantém sempre uma sociedade civil. Quer dizer, a Itália, Mussolini toma o poder político, mas depois negocia com a coroa, negocia com a igreja, negocia com a indústria, negocia com tudo, praticamente. Portanto, faz, digamos, no fundo, é um totalitarismo político, mas que não tem consequência a nível... Além disso, Mussolini, ao contrário do Eu estou a falar aqui no que diz respeito aos artistas. Aos artistas. E há outra coisa que também é muito importante. A grande parte dos artistas fascistas eram futuristas, eram abstratos, eram modernos, todos aqueles Cironis, toda essa gente. Além disso, o Mussolini era um homem nessas coisas completamente aberto, enquanto quer Hitler, quer Stalin tinham também conceitos, por exemplo, de arte, que eram conceitos de arte figurativa e realista. Com o Hitler nunca há essa... Mas o Hitler não há explosão, o Hitler, não há artística, pelo contrário. É logo mas há uma coisa, mas há uma espécie de perseguição ou de marginalização daquela arte que é considerada corruptora. É exatamente o contrário, não é? E há uma exaltação digamos, por exemplo, o Arno Breker, que é um escultor do regime, e outros, e há uns pintores do regime, etc. O herói soviético da estética é similar ao homem ariano são iguais, nazi. São iguais. Os quadros, as coisas da ginástica, as famílias. As famílias ouvirem, por exemplo, aquelas coisas dos anos 30, que é a família. Há quadros iguais, que é coisa, ouvindo Hitler, ouvindo Stalin. E há umas famílias muito simpáticas, muito compostinhas, em casa, com uma telefonia enorme, e estão a ouvir Stalin, estão a ouvir Hitler. As coisas de Salazar eram um bocadinho mais toscas. Há umas coisas assim mais toscas. Nos desenhos dos livros o grande artista da escola primária. Era da Milo Poçosa. Mas o grande artista do regime é o Almada Nogueiro. É o tipo que tem a comissão toda das coisas. Sim, aqui é uma certa abertura. Muita abertura aos futuristas, aos modernistas. A ruptura vai estar um bocadinho mais adiante. É, muito mais adiante. António Ferro era mais italiano. Muito italiano, exatamente. Bem, esta conversa sobre a Revolução Russa e outras revoluções, sendo ao contrário, algumas do século XX, levar-nos-ia naturalmente muito longe. Reencontramos-nos dentro de uma semana neste vosso Conversas à Quinta.